Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar da derrota do Vasco para o Bahia em São Januário. O Vasco perde de 1-0 jogando em casa e tem sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Derrota dura, né? Deixou aí o Barbieri bastante irritado aí com essa situação do Vasco perder em casa diante do torcedor. O Vasco caiu muito de rendimento no jogo, né? Principalmente no segundo tempo. O Vasco tem acontecido isso nos jogos. No primeiro jogo, onde o Vasco venceu por 2-1, caiu o rendimento. Contra o Palmeiras também o Vasco chegou a abrir 2-0, caiu o rendimento, acabou tomando 2 gols, né? Isso daí fica muito complicado por Vasco na temporada. O Pedro Raul também foi xingado pelo torcedor, galera. Vamos acompanhar mais um debate aqui do programa F360 falando tudo sobre esse jogo do Vasco. Vou deixar o link na descrição. Cresce os direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Um 11 titular, mas para a temporada inteira vão precisar de mais banco, vão precisar de mais reforços, vale para Vasco e para Bahia. Tanto é que no segundo tempo o jogo caiu muito de nível, também por causa dessas mexidas. Queda física, quem vem do banco não mantém o nível, e aí o Vasco, que já estava em desvantagem, não conseguiu criar quase nada. No comecinho ali, ainda quando o Peck tinha fôlego, tentou, mas foi um segundo tempo muito pobre, em função de substituições, o que deixa o alerta para o Vasco. Os dois que estrearam, que são empréstimos ao Santos, né? O Vasco pegou jogadores emprestados do Santos, Carabarral e Juan, muito mal os dois. Erraram tudo, não conseguiram entrar na rotação do jogo. O Bahia, depois das substituições, teve conforto para se defender. O Canu e o Davi Duarte colocaram o Pedro Raul no bolso, ali com imposição, com cobertura, não se criou ali. Entrou o Juan Seco, não deu presença diária. Juan Cruz, que agora a gente tem o hábito, né? Mas mudou o sobrenome. Achei curioso, porque no Santos, né, ele se destacou na Copinha, no time profissional não conseguiu mostrar futebol, nas poucas oportunidades que teve, e era Juan Seco. Aí ontem eu vi Juan Cruz, ainda fui checar, eu falei, será que ele mesmo? Será que ele? Eu vi o nome inteiro dele, Juan, tem mais alguns sobrenomes no meio. Dá uma oxigenada. Mas o futebol que ele apresentava no profissional do Santos, se mantém. Ontem no Vasco também, ele pouco apareceu no jogo. Não, e quando apareceu, errou. Então, ontem foi, individualmente também, não foi uma boa partida. Poucos se salvaram. Léo Jardim, o Orelhano como substituto, o Léo ali, se a gente tiver boa vontade. Não que a zaga tenha comprometido, mas todo mundo esteve abaixo. Até os laterais, Pumita e Piton, que a gente tem elogiado do Vasco, não conseguiram jogar. E ali o Pedro Raul foi o mais cobrado pela torcida, já chegou a ser xingado por parte da torcida, hein? Pois é, mas começa a ficar marcado por muitas oportunidades perdidas. E ali vai sendo o centroavante que precisa de chances demais para marcar. E esse cara, num time que é muito direto, um time que tem elaborado pouco seu jogo, não há uma preparação ali para a bola chegar no chão, e quando chegou no chão, Pedro Raul fez um bom pivô para o Alex Teixeira, foi uma boa oportunidade no primeiro tempo, mas essa não tem sido a característica do Vasco, do Barbieri. É um jogo mais direto, e aí se ele ficar sempre refém de 10 oportunidades por jogo para marcar um gol, vai ser muito complicada a vida dele em São Januário. Então já ficou marcado por pênaltis e oportunidades perdidas, e agora também precisa ser um jogador mais confiante para, na chance que tiver, guardar. No primeiro tempo apareceu bateu cruzado para fora, mas ainda assim se espera mais dele. Se a torcida não apoiar, vai ser difícil. Não, claro, o cara ter confiança. Claro, é cedo achei ainda. Pesado. É cedo ainda para queimar um jogador. O Vasco está nesse processo de reconstrução, mas o Pedro Raul também precisa entender que, pelo estilo de jogo do Vasco, ele não pode perder tantas oportunidades. E ele precisa ser... Quando a noite não é boa para o centroavante, a bola não está chegando redondinha, ele tem que se garantir com os zagueiros, como faz o Tiquinho Soares no Botafogo. O Tiquinho segura os caras, faz pivô. Então, se ele não é um atacante com esses recursos, ali na frente, na grande área, ele tem de se garantir e, por enquanto, está devendo. Assim como o time ontem ficou devendo contra o Bahia. Diga, André Dom, que é o Bahia do Jacaré de cabeça azul. E ele foi bem de novo, hein? Do Tassiano. Quase que marca no comecinho. Tem que emplacar. Foi bem, quase aquele gol do Léo Jardim, na bela defesa.
O Vasco, para mim, ficou muito evidente como é um time do jogo direto. Ganhou do Atlético Mineiro com 26% de posse de bola, empatou com o Palmeiras com 36% e ficou nítido. Além do aspecto do segundo tempo, do desgaste físico, das mexidas, eu acho que também de estratégia. Acho que o Renato Paiva ontem ganhou do Barbieri no duelo entre eles, pensando que depois de ter aberto o placar no final do primeiro tempo, ele deixou o Vasco fazer um jogo que o Vasco não está conseguindo. Acho que o Vasco ele tem muito mérito quando tem adversários que querem ter a bola, foi assim com o Atlético Mineiro, foi assim com o Palmeiras, mas quando o Vasco tem que propor o jogo, ele está tendo essa dificuldade. E isso ficou nítido no segundo tempo, quando o Bahia baixa suas linhas, ele se sente muito mais confortável explorando o contra-ataque. Então, até o Renato falou na coletiva, eu concordo, que o Bahia foi bem quando teve a bola e quando não teve a bola. E o mesmo não pode se dizer do Vasco, que até faz um primeiro tempo bom ao seu estilo de ligação direta, usando essa arma, mas no segundo tempo teve bastante dificuldade. Então acho que o grande desafio do Vasco até aqui é tentar ser um time melhor, mais consistente, quando tem que mudar um pouco do seu estilo habitual. E acho que é até um desafio para o próprio Botafogo, quando tiver outras oportunidades, que a gente viu o Botafogo indo muito bem nesse estilo. Não sei ainda como ele vai se comportar quando tiver que propor mais o jogo, só que aí a ver, né? Não estou, pelo amor de Deus, criticando o Botafogo aqui, só fiz um paralelo porque, inclusive, são as duas equipes com menor posse de bola do campeonato. Então, acho que elas demonstram efetividade nesse perfil, o Botafogo muito mais do que o Vasco nesse início, só que ainda seria interessante vê-los numa condição mais de ter que propor o jogo. O Botafogo ainda não foi testado, o Vasco foi e não cumpriu o que se esperava dessa partida. E é engraçado porque, assim, você vê a empolgação da torcida do Vasco no primeiro jogo, depois de 90 minutos, depois de 45 contra o Palmeiras. E aí, depois dos 135 minutos, a situação completamente diferente, né? Assim, o torcedor está no direito. Começou com uma festa bonita no primeiro tempo. Mas no final... O torcedor apoiou até o final. Exato. Ali no meio do segundo tempo, que o Vasco, sem criar nada, o torcedor começa a cobrar. Muitos erros, mas ainda assim não dá para reclamar de apoio de torcida. O torcedor encheu o São Januário, deu força. E o Dom que cita esse ponto, né, da posse de bola, o Vasco termina o primeiro tempo com menos posse que o Bahia, mas melhor. Exato. O Vasco teve mais chance de fazer gol, foram 11 finalizações, mas quando precisou e quando a posse de bola se inverteu no segundo tempo, condicionada pelo placar, aí o Vasco teve dificuldades porque não tem um armador, mas tinha um Nenê. Mas o Nenê já não fazia essa função de criar, de ser um meia com capacidade de pifar os atacantes, com muita chegada na área. O Carabarral entrou com essa função, mas rapidamente, com a saída do Peck, ele foi recuado para fazer uma espécie de segundo volante. E não jogou bem, também não sei se vai ser esse cara ali da criação. Então, o jogo de ontem já deixa evidente para o Vasco duas coisas. A briga continua sendo a mesma, o objetivo principal é se manter na primeira divisão. E segundo, que... Está se precipitando. Não estamos precipitando. Eu fico confortável em falar. No jogo que o time foi mal, você já está falando que vai lutar para não cair? Não, mas eu fico confortável em falar porque antes mesmo desse jogo, eu já dizia, o Vasco tem de ter os pés no chão. O objetivo, até mesmo da SAF, internamente voltou da segunda divisão agora, é como foi o Botafogo no ano passado, permanência. Esse é o objetivo principal. E aí agora, outra coisa evidente é que para cumprir esse objetivo, eu acredito que ainda precisa de reforços. Essa janela do meio do ano vai ser importante para trazer alguns jogadores, ainda mais pensando no pepino que vai ser substituir o Andrei. Por mais que o Andrei não tenha jogado essa bola toda que se esperava, até mesmo em relação ao ano passado, em que foi o principal jogador do time, é um cara difícil de repor, uma posição em que vários clubes estão buscando e tem dificuldade, até mesmo clubes com mais poderio financeiro que o Vasco. Então, precisa repor. E até outra questão também, que fica evidente de fragilidade de elenco, o Rodrigo, quando é sacado, esse primeiro volante, o cara com característica de marcação, o Vasco não conseguiu vencer sempre que o Barbieri tentou ser um pouco mais criativo no meio. Sempre, contra o ABC não funcionou, contra o Flamengo não deu certo e novamente contra o Bahia. E não é porque o Rodrigo é um jogador imprescindível, não há outro como ele. É porque ele dá um equilíbrio mínimo ao meio-campo só por desarmar, por ser um destruidor.
Agora, quando tem a bola e quando o Vasco precisou de jogar no segundo tempo, é um jogador que produz muito pouco. É passe para trás, para o lado, mas não tem a contundência e a mesma qualidade de passe de Jair e de Andrei. O Vasco vai... E tem um outro problema. O Mundial Sub-20 está chegando, dia 20, o Vasco perde Andrei e Marlon Gomes, 2 jogadores, algo que eu não consigo concordar, porque clubes que têm jogadores titulares liberam para a seleção de base, respeito seleção de base, é um trabalho de evolução, mas a partir do momento que o jogador já deu salto, é titular do seu clube, precisa prestar serviço ali. A seleção que reponha com outros nomes, mas serão 2 baixas significativas para o Vasco. Antes dessa janela que se abre no meio do ano, não vai ter nem chance de contratar. Eu penso como você. O Santos, por exemplo, vai perder o Marcos Leonardo. Poxa. Praticamente o único atacante que o time tem. Tem o Mezenga, que foi contratado agora, mas enfim. Galera, complicado aí pro Vasco, né? O Andrei também se esperava muito nessa repatriação aí do Andrei no Vasco, que ele fosse jogar muito futebol, não jogou, foi convocado para a seleção, o Ramon convocou ele e ele não conseguiu apresentar um bom futebol e também não tem conseguido apresentar um bom futebol no Vasco. E outro jogador, na minha opinião, que tem decepcionado mais é o Pedro Raul. Pedro Raul, um jogador muito abaixo, né, do que foi contratado, foi o jogador que veio com mais peso por ter sido um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro na última temporada e não está conseguindo fazer muita coisa no Vasco, tem errado bastante, né, e o Vasco não consegue ser muito eficiente, né, quando precisa criar muitas jogadas, né, isso daí fica bem nítido aí que o técnico ainda não conseguiu acertar isso no Vasco. Ele vai ter trabalho, porque, na minha opinião, eu concordo também com o Breile, o time do Vasco, o grande objetivo é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Não adianta querer dar um passo maior que as pernas, porque falar em Libertadores, né, tem que falar lá na frente, porque agora tem que pensar primeiro em ter pontos para poder não correr risco de rebaixamento, que não adianta pensar, Libertadores e não conseguir alcançar o objetivo. Porque, na minha opinião, dá para conseguir sim. Porque o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Tem equipes aí que tá disputando Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, tá disputando uma porção de competições, né? E com isso tem vantagem, porque tem equipes que tem que poupar jogadores e o Vasco, na minha opinião, tem a obrigação de ganhar esses jogos. E contra o Bahia entrou com favoritismo, né, total. Ninguém esperava essa derrota. Porque jogou bem contra o Atlético Mineiro, jogou bem contra o Palmeiras, vai vencer o Bahia, porque o Bahia, claro, o Bahia não vem numa boa fase, né? Bahia vinha de 2 derrotas e conseguiu vencer o Vasco em São Januário, fez 1-0, Bahia conseguiu controlar o jogo, o Vasco não conseguiu oferecer nenhum perigo à equipe do Bahia e por isso saiu com essa derrota, vitória merecida do Bahia, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês sobre essa derrota do Vasco aí, o que vocês acharam, o que faltou nesse time para poder alcançar a vitória. Deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.